Olá. Sabe, variáveis são ótimas, né? Mas o que acontece quando a gente precisa lidar com dezenas ou até centenas de dados que são parecidos? Imagina criar um nome para cada um. O código vira uma bagunça total. Hoje, vamos dar uma olhada na ferramenta que os programadores usam para colocar ordem nesse caos: os arrays. Para começar, vamos pensar nesse desafio bem prático: 100 leituras de temperatura. Sério, como a gente guardaria isso? Teria que criar 100 variáveis diferentes? Parece um pesadelo, não é? Visualmente, a coisa ficaria mais ou menos assim: uma lista interminável de variáveis. Temp 1, Temp 2, Temp 3, até chegar em Temp 100. Já pensou no trabalho? Como é que a gente ia achar um valor específico ali no meio? Ou, sei lá, calcular a média de tudo? Seria terrível de escrever. E pior ainda, te dá manutenção depois. Tá na cara que precisa existir um jeito melhor. E essa é a raiz do problema, uma sobrecarga de variáveis. Mas, felizmente, a programação tem uma solução super elegante e fundamental para resolver exatamente isso. E essa solução é o array. Basicamente, um array é uma estrutura que agrupa um monte de valores do mesmo tipo, pode ser número inteiro, pode ser texto, o que for, num bloco único de memória. E a grande sacada é essa: a gente dá um nome só para a coleção inteira. Para entender isso de um jeito mais fácil, vamos usar uma analogia do mundo real. Esquece o código por um segundinho e vamos pensar numa coisa bem mais familiar. Pensa naquela parede cheia de caixinhas de correio, sabe? Todas numeradas numa agência dos correios. Essa imagem vai ser perfeita para a gente visualizar como um array funciona. Então vamos lá, o array inteiro é como se fosse aquele painel completo de caixas postais. É um blocão de memória todo organizado, reservado para uma coisa só. E se a gente olhar de perto, esse blocão é dividido em espacinhos menores, todos do mesmo tamanho. Cada espacinho desses é o que a gente chama de elemento. Funciona como se fosse uma única caixa postal prontinha para guardar alguma informação. E como a gente acha uma caixa postal específica? Pelo número dela, certo? Nos arrays, esse número tem um nome: índice. É o endereço exato que permite ir direto em qualquer elemento, sem precisar procurar. E por fim, o valor do elemento é a informação que está guardada ali dentro, é a carta dentro da caixa postal. Então, para resumir, o array é o conjunto de caixas, o índice é o número da caixa e o valor é o que tem dentro. Simples, né? Beleza, agora que o conceito ficou claro, vamos para a prática. Como é que a gente transforma isso em código? Como se cria e se usa um array de verdade? Declarar uma array é bem parecido com declarar uma variável normal, só que com um detalhe a mais. A gente precisa de 3 coisas. Primeiro, o tipo de dado que vai ser guardado. Segundo, um nome para o nosso array. E o mais importante, o tamanho, ou seja, quantos elementos ele vai ter. Olha só esses 2 exemplos. O primeiro, int notas alunos 40, cria um espaço para guardar 40 notas de alunos, como números inteiros. O segundo, double preços menu 8, reserva espaço para 8 preços que podem ter centavos. A sintaxe é bem direto ao ponto. Agora, muita atenção aqui, porque esse é um ponto que confunde muita gente no começo. Em C e em várias outras linguagens, a contagem dos índices começa no 0. É isso mesmo, 0. Então, se um array tem 40 elementos, o primeiro está no índice 0 e o último vai estar no índice 39. A regrinha é sempre essa: o último índice é o tamanho n menos 1. E aqui que a coisa fica um pouco perigosa. Como a fonte original nos lembra, a linguagem C meio que confia em quem está programando. Ela não vai te dar um aviso se, por exemplo, alguém tentar acessar o índice 50, num array que só tem 40 posições. Essa liberdade toda tem suas vantagens, mas vem com uma responsabilidade enorme. E qual o risco disso? Tentar acessar uma posição que não existe, tipo o elemento -3 ou 59, pode causar um erro bem famoso, o segmentation fault. Basicamente, o programa tenta usar uma parte da memória que não é dele, e o sistema operacional simplesmente encerra tudo. Então é preciso ter muito cuidado com os limites. Ok, agora vamos explorar umas regrinhas um pouco mais avançadas, que mostram tanto o poder quanto as limitações dos arrays. Arrays não precisam ser só uma linha reta de dados. A gente pode criar arrays com várias dimensões. Um exemplo clássico é um tabuleiro de batalha naval. Poderemos criar uma grade de 10 por 10. Para a gente, parece uma tabela, o que é super útil, mas lá na memória do computador continua sendo uma linha reta de 100 elementos. É uma abstração muito poderosa. Outra regra importantíssima: não dá para copiar um array inteiro para outro usando só o sinal de igual. Em C, isso simplesmente não funciona.
Se a gente quer duplicar o conteúdo, precisa fazer isso elemento por elemento, um de cada vez, geralmente usando um laço de repetição que nem está mostrado aqui. Para fechar, eu preparei um pequeno quebra-cabeça. Ele vai juntar alguns desses conceitos importantes para mostrar como os arrays se comportam de um jeito bem diferente de outras variáveis, principalmente quando a gente fala de funções. Mas antes do desafio, a gente precisa entender essa regra de ouro. Geralmente, quando uma variável é passada para uma função, a função recebe só uma cópia dela. O valor original fica lá, intacto. Isso se chama passagem por valor. Só que com arrays é diferente. Imagina ter que copiar um array de 1 milhão de elementos toda vez, ia ser muito lento. Por isso, eles são passados por referência. A função recebe o endereço do array original e por isso pode modificar ele diretamente. Ok, com isso em mente, dá uma olhada nesse código. Temos uma variável A com o valor 10 e o primeiro elemento de um array, B, que também vale 10. Os dois são passados para funções que tentam mudar o valor deles para 42. A pergunta é, no final de tudo, que valores vão ser impressos? Pensa um pouquinho aí. E aqui está a resposta. O valor de A continua sendo 10. Como foi passado por valor, a função setInt só alterou a cópia dela, e o original ficou protegido. Mas o primeiro elemento de B agora é 42. Como o array foi passado por referência, a função setArray conseguiu acessar o original e o modificou para sempre. E isso nos leva à nossa grande conclusão de hoje. Os arrays são super rápidos e eficientes justamente porque evitam ficar fazendo cópias desnecessárias de dados. Mas essa mesma característica, a tal da passagem por referência, também significa que eles ficam expostos a mudanças que a gente talvez não espere. Dominar o uso de arrays no fundo, entender esse equilíbrio delicado entre poder e perigo.